Bom, eu vou fazer um vídeo literário e eu vou repetir a minha autora. Eu vou repetir essa autora porque eu amo essa mulher. Eu sou uma devota dessa mulher. Eu amo. Infelizmente ela partiu. E Anne Rice, que todo mundo só conhece ela pela entrevista com o vampiro e a Rainha dos Condenados. Ok, são incríveis. Mas a Anne Rice, ela tem uma outra vertente que depois você até se encontra com a vertente vampírica, que é a vertente das bruxas Mayfair, que é uma história com 4 livros gigantescos que contam a história dessa família desde os primórdios, acho que na Escócia. Depois elas fogem para a França, da França vão para o Caribe e da Caribe vão para a Louisiana, vão para Nova Orleans, no French Quarter. E eu amo, eu realmente amo essa história. Eu nunca vi uma história tão bem construída, tão longa e tão bem construída, com os personagens, a descrição de gerações. Ela faz descrição, ela conta a história de gerações de bruxas. 13, na verdade, são 13 bruxas. São 12 bruxas e um bruxo, que é o Uncle Julian. E ela vai contando a partir do momento na Escócia. É uma menina muito pobre e tal, que a Débora, ela tem a mãe dela, que era uma mulher muito ingênua, muito ignorante, em 1600 e pouco. E essa menina tem uma filha que se chama Débora, e essa mulher é acusada de bruxaria, porque num dia brincando, numa noite estranha, ela invoca um espírito. E esse espírito é o Lesher. Lesher, tem até um livro só com o nome Lesher, que é incrível. E eu tô falando da Hora das Bruxas, que são 2 tomos, 2 livros, são da editora Rocco, são 2 livros bem grandes. É uma história linda. Eu amo ler aquilo, porque como ela descreve tudo aquilo. A Anne Rice, ela conseguiu descrever dentro de uma história familiar muita sujeira, incesto, mortes. Ela conseguiu. Eu não consigo quase expressar o que eu sinto por esse livro. Porque A Hora das Bruxas, tomo 1 e tomo 2. A Anne Rice, ela era uma mestra. Eu sou uma fã incondicional dessa mulher. Como eu disse, em 2014 eu troquei alguns e-mails com ela. Na época eram e-mails, o mais moderno que a gente tinha ainda, assim. Não, mentira, 2014 nada. Foi. Eu ainda estava casada, foi em 2006. Eu estava na Globo.com, eu trabalhava na Globo.com de madrugada. E eu troquei alguns e-mails com ela sobre umas notícias que estavam rolando de mortes, de mulheres, não sei o que. E naquela época a gente já estava conversando sobre isso. Enfim, ficamos nisso. Mas eu sou uma devota dela, eu li quase eu li, eu tenho muitos livros que estão lá em São Paulo com o meu amigo, eu vou em dezembro buscar. E ela faz uma descrição familiar cheia de lixo, porque o demônio acaba transformando essa família numa família extremamente milionária, multimilionária, uma família que nunca empobrece. Só que existem muitas tramas, muitas mortes, porque existe uma predestinação. Esse demônio ele está querendo algo, e ao longo dos livros ele vai buscando isso. É incrível. E ele consegue se incorporar em alguém, se tornar um ser vivo. Ele não é na Umbanda, é uma incorporação espírita. Ele invade a alma, um corpo de um ser, de um bebê, que era o bebê da Rowan Mayfair, com Michael Curry. E ele domina o corpo desse bebê. Enquanto a Rowan tá tendo o bebê numa noite de Natal, ele invade ela, né? E aí ela começa a parir ele, e é um Tautos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da lenda dos Tautos. É uma lenda húngara. É muito pouco difundida, de gigantes que não morriam. Gigantes imbecilizados, muito ingênuos, que viviam milênios comendo e colhendo flores, e morriam de forma só quando sofriam algum acidente. Em geral, eles não morriam, eles iam vivendo milênios. E esse espírito
o do Lasher, ele se incorpora nesse bebê e vira um grande. E na hora ele já começa a crescer. Ele é quando a fusão das bruxas com essa raça criava esses seres, os bebês que andam, que é uma das personagens, a velha, esqueci o nome da velhota do personagem. E ela fala, e eles. Ai, gente, eu tenho que tirar porque eu tenho muitos calores, gente. Eu tô na menopausa por causa da esterectomia. Não era pra estar. Não era pra estar, mas eu tô. E por causa que eu retiraram todos os meus órgãos, enfim. E ela começa. E a trama se desenvolve. E essa trama ela se desenvolve. Olha, eu tô suando. Essa trama se desenvolve e ela começa. Então ela toma 4 livros. A Hora das Bruxas, 2 livros, são acho que 400 ou 500 páginas de cada livro. Aí depois vem Lasher, que é a história basicamente do espírito quando ele vira ser humano. E depois tem a Tautus, que aí conta a história, a origem desse espírito, onde ele se originou, né, na Escócia, em Donelé. E eles vão lá fazer pesquisa. Bom, assim, eu não consigo descrever tudo, porque é uma história muito longa, de uma família, são 12 gerações, 12 gerações, tecnicamente. E ela faz uma descrição minuciosa da rotina, de como eles enriqueceram, de como eles se comportavam. O Uncle Julian, que era o cara que engravidava todas as bruxas, ele era o bruxo master. E ele engravidou a própria filha, ele engravidou a neta, ele engravidou a irmã. É uma coisa muito grotesca, mas a forma como essa mulher descreve isso é de uma maestria que ela não deixa nada vulgar, nada nojento. Ela faz uma descrição tão linda, sem passar um pano, tá, gente? Ela não tá passando um pano, mas é uma ficção, né? Uma ficção, bruxas, vampiros, vamos nos manter aos fatos da ficção. Fatos da ficção é ótimo, né? E é isso, eu recomendo muito que vocês leiam essa quadrilogia, não sei se é assim que chama. Tem a trilogia, deve ter quadrilogia, né, gente? Porque são 4 livros muito fodas e tem o quinto, que é esse aqui. Ai, que é a paixão, uma das paixões. Foi o único que eu consegui trazer pra cá, porque ia ficar muito pesada a minha mala. Cântico de Sangue, Anne Rice. Neste livro especificamente, começa com o Lestat, contando uma parte da história dele, e até um ponto que, como ele já está conhecendo a Talamasca, que é um grupo de estudiosos que pesquisa fatos estranhos e paranormais ao longo dos séculos, quase templários. Esse grupo era um grupo muito, muito, muito antigo. E através desse grupo, a Talamasca, a Rowan Mayfair se encontra com Lestat. E o grande amor da vida do Lestat é a Rowan Mayfair, porque ela se equiparava a ele, mas ao mesmo tempo ela era tão boa, tão pura e tão má, que ele não conseguia. Ele ficou enlouquecido. E aqui neste livro, Cântico de Sangue, eles chegam ao se encontrar. É divino, gente. Eu já li esse livro aqui em Portugal, eu já li 3 vezes desde que eu cheguei. Fora que eu já tinha lido em São Paulo algumas vezes. Deixei meus bebês lá, mas em dezembro eu devo trazer de volta para cá, devo trazer para Portugal de volta, não, porque eles nunca estiveram aqui. Então é isso, a recomendação de hoje é Anne Rice, A Hora das Bruxas. É magnífico, é divino. Aí no caso seria o 5º livro, esse é o final da história da família, acaba aqui, eu acredito. Não, porque ainda tem a Fazenda Blackwood, que eu não consegui comprar. Leiam Anne Rice. Mulheres, leiam Anne Rice. Vejam como essa mulher escreve com uma visão feminina tão linda de tudo. Eu sou apaixonada pela Anne Rice. Eu quero na próxima vida estar do lado dessa mulher. Ela é magnífica, é uma deusa para mim. Leiam Anne Rice.